E aí pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou dar uma introdução ao Tor Browser, explicando detalhadamente o seu funcionamento, a sua arquitetura, enfim. Então aqui é o conteúdo programático para esse vídeo, né? Vocês podem pausar para ler. Então vamos começar. Primeiro, eu quero começar explicando o que é a Deep Web. A Deep Web, na verdade, ela é todo o conteúdo da web que não é indexado pelas search engines comuns, como Google, Yahoo, DuckDuckGo, etc. Né? Então, a Deep Web, ela abrange páginas de login, por exemplo, e-mails, né? A sua página do Gmail, perfis de mídias sociais restritos, né, uma conta do Facebook que é privada, intranets, né, redes privadas de empresas, por exemplo, etc. Ou seja, a maior parte do conteúdo da Deep Web é escondido, né, entre aspas, através de formulários de login. Né, e ele só pode ser acessado diretamente por uma URL ou endereço IP, mas ele exige algum meio de autenticação de acesso, né, uma senha, enfim. Por outro lado, nós temos a Darknet, que é todo o conteúdo ilegal da Deep Web, ou seja, todo aquele conteúdo ilegal que não é indexado pelas search engines comuns. Dentro da Deep Web, nós temos diversos serviços, né, diversas redes, que a gente poderia classificar. Dentre elas, as mais famosas são as redes P2P, como por exemplo o Tor, que falaremos agora, ou a Freenet, a E2P, a Riffle, o MiTorrent, né, o Torrent, né, a rede Torrent, enfim, diversas redes P2P que fazem parte da Deep Web, porque não são indexadas através de search engines comuns. Aqui, né, temos as três logos do Tor. Essa do meio é a logo antiga, né, para desktop, enfim. Então agora vamos falar sobre o projeto Tor. Né? O Tor é uma sigla para The Second Generation Onion Routing. Ele é uma rede de túneis que permitem que as pessoas tenham mais segurança, privacidade e anonimidade na internet. Né? Dentre essas três características, sem dúvida, o seu principal objetivo é manter o anonimato de seus usuários. Então, bem, né, o Tor Client ele é o programa que você instala na sua máquina. Né, ele funciona como um SOC proxy. Então, através dele, o seu ISP, o seu provedor de internet, ou qualquer outra pessoa que esteja monitorando a sua rede, ele não será capaz de rastrear a sua atividade, né, incluindo os endereços, né, os nomes dos websites que você acessa, os dados trafegados, né, enfim. No entanto, ainda assim, eles poderão saber que você está usando o Tor para aquela conexão. Né? Aqui alguns detalhes, né, algumas curiosidades. Né? O Tor ele desabilita o histórico de navegação por padrão, os cookies dos websites são de uso único. Por exemplo, você tem a opção de aumentar a sua segurança, né, seja desativando totalmente o JavaScript, né, a parte dinâmica de um site, enfim, dentre outras coisas. Aqui eu vou exemplificar como que funciona a navegação usando Tor, né, como que aparenta a navegação usando Tor para os diferentes usuários. Né. Aqui seria uma navegação usando o HTTPS padrão, né? Você que está acessando o website, digitando seu login, senha, os dados, né? Que tem sua localização e tal. Então o hacker que tem acesso à sua rede, ele consegue ter acesso ao website que você está navegando e a sua localização, né? Pelo seu endereço IP, menos o seu login, senha e menos os seus dados, né? Uma vez que essa conexão, ela tem uma camada de encriptação, né? Agora, o seu provedor de internet, ele também tem acesso ao website que você está acessando, bem como a sua localização e tal. Enfim, a polícia também, né, que pode muito bem exigir informações do seu provedor de internet, semelhantemente também tem acesso às mesmas coisas. O seu website, claro, obviamente, ele tem acesso às suas informações, né, os dados trafegados, sua localização e tal. Agora, o provedor de internet do site não tem acesso às suas informações pessoais, né? Agora, quando você usa o navegador Tor, isso aqui muda
drasticamente, né? Então, um hacker que tem acesso à sua rede, que monitora a sua rede, não tem acesso ao website que você está acessando, ele sabe que você está usando o Tor e, obviamente, ele tem acesso à sua localização, né? Uma vez que ele tem acesso direto à sua rede, né? Enfim, o seu provedor de internet também, semelhantemente, tem acesso à sua localização e apenas sabe que você está usando o Tor. Agora, o seu website, obviamente, ele tem acesso às suas informações, né? Porque você está trocando informações diretamente com ele. No entanto, ele não tem acesso à sua localização e ele sabe que você está usando o Tor. O provedor de internet é a mesma coisa, tem acesso ao website que você está acessando e tem acesso, ele sabe que você está usando o Tor. Aqui temos esses três carinhas aqui, né, que são chamados de Tor Relays, que eles são intermediários na sua conexão Tor, na sua conexão com o website em questão, né? Explicaremos aqui adiante como que esses carinhos aqui funcionam. Ok, agora eu vou explicar como que funciona, né? Vou dar um panorama de como que funciona o Tor numa simples conexão, né? Num website comum. Então, o Tor, ele funciona enviando o seu tráfego, seus dados, através de 3 servidores aleatórios, chamados de relays ou onion routers, né? E o primeiro relay, né, desse circuito, dessa conexão, é chamado de entry guard, o do meio é chamado de middle relay, e o último é chamado de exit relay. Cada relay nessa conexão, né, que a gente chama de circuito Tor, cada relay, né, cada onion router, ele aplica uma camada de encriptação até chegar ao destino, né, como nós vemos nessa ilustração. Então a mensagem ela sai do Tor client, passa para o primeiro relay, que aplica a sua respectiva camada de encriptação. Assim, o relay 1 envia a mensagem para o relay 2, que também aplica a sua respectiva camada de encriptação, e assim por diante até chegar no destino final. Obviamente que na volta, né, quando o seu website em questão deseja lhe comunicar alguma coisa, né, essa conexão é encriptada e cada onion router decripta essa informação até chegar em você. Agora vamos falar um pouco da história por trás do Tor. A técnica de comunicação por trás da rede Tor se chama Onion Routing. A sua primeira versão, a geração 0, que é chamada, foi desenvolvida em meados da década de 90 pelo Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. E depois de vários anos dessa arquitetura original, né, das arquiteturas originais, né, da geração 1 a 0, nos anos 2000, um artigo de análise de segurança deu bases ao desenvolvimento futuro da segunda geração dessa arquitetura, que hoje é chamada de Tor, né? O nome do artigo, para quem tem interesse, se chama Towards an Analysis of Onion Routing Security. Em outubro desse mesmo ano, a rede Tor é implementada e o código Tor é lançado sob licença gratuita e aberta do MIT. Tanto a rede quanto o desenvolvimento do código, eles são gerenciados através do site do Tor Project, né, que qualquer um pode acessar. E em 2004, o design paper do Tor ele é publicado. Mas antes de falar sobre o Tor propriamente, vamos falar sobre a arquitetura do Onion Routing original, né, da primeira geração, a geração 0. O Onion Routing ele é uma rede distribuída sobreposta, arquitetada para prover anonimato a aplicações TCP, né, como web browser, Secure Shell, etc. Então, ela funciona da seguinte maneira: os clientes nessa rede, eles escolhem um caminho e constroem um circuito, né, onde cada node, onde cada relay, onde cada onion router nesse circuito conhece apenas o seu sucessor e o seu antecessor, e mais nenhum node do circuito. Dessa forma que é garantido o anonimato, né? O tráfego, então,
eles seguem células de tamanho fixo, né, que tem 512 bytes, e elas são encriptadas ou decriptadas, né, em cada relay, em cada Onion Router. Aqui temos algumas características, né? Na geração 0 do Onion Router, não existia Perfect Forward Secrecy, que é uma técnica onde cada chave tem uso único, né? Então, a cada comunicação efetuada, a cada mensagem enviada, você estabelece outra chave, né? Outra chave secreta. A segunda característica é que a maioria das aplicações TCP não tinham suporte, né, nessa arquitetura. Não havia verificação de integridade, né? Não havia nenhum protocolo de, por exemplo, checksum. Os hidden services que falaremos daqui para frente eram muito inseguros, né? E essa arquitetura, por conta de poucas atualizações, né? Também porque não havia suporte para muitas das aplicações TCP, ela acabou tornando-se obsoleta. Agora vamos finalmente entrar na segunda geração do Onion Router. Mas antes, nós temos que entender como o Tor trouxe soluções ao Onion Router original. E além disso, ele se destacou, né? Como que ele se destacou dentre os demais sistemas modernos de anonimato, né? Esses sistemas de anonimato, eles se dividem em duas principais categorias, né? A primeira é a High Latency Networks e Low Latency Networks. O Tor ele pertence à segunda categoria, né? E aqueles de primeira categoria, eles exigem uma latência muito alta, né? Uma latência alta na rede. Por conta disso, eles resistem aos mais fortes ataques, né, na internet. No entanto, eles sofrem muitos atrasos, né, muitos lags, com a maioria das tarefas interativas, né, com bate-papo, enfim, conexões criptografadas, etc. Como mencionei, o Tor pertence à segunda categoria desses sistemas de anonimato, né, são as redes de baixa latência. Né? Esses sistemas eles lidam com protocolos bidirecionais e muitos deles, né, exceto o Tor, falham ao impedir que um atacante monitore os relays extremos, né, o Exit Relay e o Entry Gradual Relay, que eu mencionei no passado. E através disso, né, eles acabam, de alguma forma, obtendo informações sobre o usuário. Felizmente, o Tor ele conseguiu resolver muitos desses problemas, né, que ambas as categorias de sistemas de anonimato apresentavam. Por conta disso, ele se destacou, né, e permanece até hoje. Ok, agora vamos entrar finalmente na arquitetura do Tor. Então, semelhantemente ao Onion Router original, o Tor ele também é uma rede sobreposta e distribuída. Cada Onion Router, né, cada relay, ele é executado a nível de usuário, sem qualquer privilégio especial. Cada Onion Router também mantém uma conexão TLS com cada outro relay da rede, uma conexão criptografada, né? Cada usuário, né, cada cliente instala um software local chamado Onion Proxy, que seria o seu navegador, né? Ele está embutido no seu navegador. E esse Onion Proxy ele serve para buscar diretórios, estabelecer circuitos na rede e lidar com conexões de outras aplicações. Então, o Onion Proxy ele serve basicamente para aceitar as conexões TCP, aceitar e estabelecer as conexões TCP, né? Cada Onion Router ele envia, né, ele retransmite os dados ao destino solicitado, né, ao website que você deseja acessar. Cada Onion Router ele possui duas chaves. A primeira chave é uma chave de identidade chamada Identity Key, e ela é de longo prazo. E a outra é uma chave de curto prazo chamada Onion Key. A Identity Key ela é usada para assinar o certificado CLS, assinar as inscrições do próprio relay e assinar alguns diretórios. Já a Onion Key, a chave de curto prazo, ela é usada para encriptar e decriptar os requests dos usuários, né, para configurar um circuito, né, negociar chaves temporárias, enfim. O protocolo TLS é quem estabelece a chave, né, de curto prazo também.
entre a comunicação dos relays na rede, entre os onion routers. Essas chaves de curto prazo, elas são alternadas periodicamente e independentemente, né, limitando assim o impacto, né, de comprometimento dessa chave, né, e dessa forma que é implementado a Perfect Forward Secrecy, né, a segurança perfeita no protocolo Tor. Agora eu vou explicar como que os dados eles são arquitetados, né, nos blocos chamados de células dentro da comunicação Tor. Os onion routers eles se comunicam uns aos outros, né, com os usuários, né, os seus onion proxies, e eles o fazem através de conexões TCP TLS, com chaves temporárias, né? O uso do TLS ele oculta os dados nessa conexão com a segurança perfeita, como mencionaram, e ele impede que um atacante modifique os dados ou ainda se passe por algum dos relays, né? Ele garante a integridade dos relays no Tor. Então, como eu já mencionei, os tráfegos, né, os dados, eles passam em células de tamanho fixo, 512 bytes cada, né? Cada célula, ela consiste em um header e um payload, né? Que o payload seria o conteúdo da célula, né? Os dados. Nós temos dois tipos de célula na comunicação Tor. O primeiro tipo seria uma célula de controle, né? Uma control cell, e uma célula de retransmissão, né? Uma relay cell, que tem os seguintes blocos, né? Que explicarei adiante. Na header, de maneira geral, ela possui um Circuit Identifier, né, um bloco chamado Circuit Identifier, que especifica a qual circuito a célula se refere, uma vez, né, que muitos circuitos podem ser multiplexados numa única conexão TLS. Além disso, ela contém um comando descrevendo o que fazer com o payload da célula, né, com o conteúdo da célula. E com base nesse comando, as células elas vão ser ou células de controle ou células de retransmissão. Elas são sempre interpretadas pelos nodes, pelos relays que vão a receber, e estas sempre transportam, né, retransmitem os dados até o próximo relay. Os comandos das células de controle, né, das control cells, são pairing, o comando create, né, para você criar um novo circuito, e o comando destroy para você destruir, né, apagar um circuito já existente. Já as células de retransmissão, né, as relay cells, elas têm uma header adicional, chamada de relay header, que fica na frente do payload, e nela contém um bloco chamado Stream ID, que vai identificar, né, a qual fluxo essa célula pertence, né? Também ela contém um bloco para o checksum, para verificação de integridade. Ela contém um outro bloco para o tamanho do relay payload, né, do tamanho do payload dessa célula. E um último bloco contendo o comando para essa célula de retransmissão. E esses comandos podem ser os seguintes. Pode ser extend, begin e connected, né? E vale lembrar que todo o conteúdo dessa célula, todo o conteúdo, né, a relay header, a relay payload, ele é encriptado, né, e decriptado, são encriptados juntos à medida que a célula se move ao longo do circuito. E de maneira padrão, né, como está no white paper do Tor, ele foi arquitetado, né, usando o AES de 128 bits no modo de operação Counter Mode, né. Aqui a gente tem uma ilustração de como que funciona a comunicação na rede Tor. Então, a gente tem aqui a Alice querendo se comunicar com esse website, né? Aqui nós temos dois relays, né? Dois onion routers
quando a gente tem dois on-your routers, a gente chama essa conexão de two-hop, né, que tem dois saltos, né, porque os dados têm que saltar duas vezes antes de chegar ao destino final. Tá, então vamos analisar com calma, né, vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeiro, a Alice, né, o Onion Proxy da Alice, melhor dizendo, ele envia uma célula de controle contendo o comando create para o primeiro relay, né, o OR1. Esse OR1 ele aceita a conexão e devolve uma célula de controle do tipo created, indicando que a conexão foi estabelecida. Alice, querendo estender o circuito, né, adicionar mais outro relay, ela envia uma célula de retransmissão para o relay 1 do tipo extend. O relay 1 a encaminha para o relay 2 com o seguinte comando, né, create, né. Então a Alice ela não tem uma conexão direta com o relay 2. Aí, né, uma vez que o relay 2 aceita a conexão, ele devolve uma célula de controle para o relay 1 do tipo created, indicando que a conexão foi estabelecida, e o relay 1 encaminha uma célula de retransmissão para Alice, indicando que a comunicação foi estendida, né, que o circuito foi estendido. Então aqui começa a comunicação da Alice com a AppSite, né? A Alice ela envia uma célula de retransmissão do tipo begin, né, que passa para o relay 1 e encaminha para o relay 2 até ser encaminhada para o website. O website aceita a conexão, envia para o relay 2, envia para o relay 1 até chegar na Alice a mensagem contendo connected, né? E aqui a Alice ela está fazendo uma requisição HTTP, né, para o website. Essa requisição vai ser encaminhada, vai ser passada por cada on-your router desse circuito até chegar no website em questão. Então, de maneira ilustrativa, é assim que funciona, né? É assim que ocorre a comunicação entre os relays na rede Tor. Entre o relay, né, o Onion Proxy, e o website. Então, vamos detalhar ainda mais como que o Onion Proxy constrói o circuito. Bem, como a gente viu, né, os circuitos eles são construídos de maneira incremental, né? Você cria conexões, você estende um circuito por vez, né? Você adiciona um hop, um salto por vez, né? E cada on-your router nesse circuito, ele possui a sua respectiva chave simétrica, que pode ser estabelecida, por exemplo, usando o Diffie-Hellman, né? Que é um protocolo do tipo Key Exchange, né, para troca de chaves, né, num canal inseguro, que é o caso, né, que é justamente o caso aqui. Então, para começar um circuito, né, como nós vimos, o Onion Proxy, né, no nosso caso a Alice, ela envia uma célula do tipo create no primeiro node, né, do primeiro relay do caminho escolhido, né, que a gente vai chamar de Bob. Fazendo isso, ela vai criar um Circuit ID que vai ser chamado de CAB, né, que vai ser a comunicação entre a Alice e o Bob. Nessa célula, né, do tipo, no payload da célula create, ele contém a primeira metade da chave Diffie-Hellman da Alice, né? Então, para quem conhece o protocolo do Diffie-Hellman, essa aqui seria a primeira parte, né, que vai ser trocada com o Bob, né? Para quem não conhece, futuramente eu farei um vídeo explicando detalhadamente como é que funciona esse protocolo. Então, no payload dessa célula contém a metade da chave Diffie-Hellman de Alice, que ela foi encriptada com a Onion Key do Bob, né, do Onion Router Bob, do primeiro Onion Router. O Onion Router Bob aceita essa conexão e responde a Alice com uma célula do tipo created. E nessa célula, no payload dessa célula, contém a metade de Diffie-Hellman do Bob e a hash, uma hash da chave simétrica concatenada com a sua metade. Né? No final, né, isso faz parte do protocolo de Diffie-Hellman, né? No final, a Alice ela tem uma outra chave, né, uma chave final, que vai ser usada na comunicação com o Bob, né, na comunicação com o primeiro relay. Uma vez que o circuito é criado, a Alice e o Bob eles podem se comunicar.
E agora, para Alice estender o circuito, né, ela envia uma célula do tipo Relay Extend para o Bob. O Bob ele a copia, né, e nessa célula ela contém o endereço do próximo Onion Router. Então o Bob ele copia essa célula e repassa para o próximo Onion Router, que vai ser chamado de Carlos. Ele repassa essa célula do tipo, agora do tipo create, né? Então o Bob quem vai criar a conexão com o próximo Onion Router, que vai ser chamado de Carlos, né? Quando essa conexão é criada, o Bob ele cria um novo Circuit ID, que vai ser chamado de CB, né, de BC, que vai ser a conexão entre o Bob e o Carlos. E essa conexão, a Alice ela nunca vai precisar conhecer, uma vez que eles não estão conectados diretamente, né? Então a Alice ela não se conecta diretamente com os outros relays, somente com o primeiro do circuito. Dessa forma, os outros relays não conhecem a Alice, né? Cada um dos relays conhece apenas o seu adjacente, né? O seu sucessor e seu antecessor. Continuando aqui. Então o Carlos aceita a conexão com o Bob, ele o responde com uma célula contendo created, o Bob a encaminha para Alice, só que em uma célula do tipo extended, mostrando que a conexão que o circuito ele foi estendido. E agora a Alice ela obtém uma nova chave, né, uma chave K2, que vai ser a chave simétrica da conexão com o Carlos, né, que é o segundo Onion Router desse nosso esquema. Dessa forma, né, caso você queira estender ainda mais o circuito, você vai repetindo esse processo, né, enviando a sua metade da chave para o Onion Router que você deseja estender, e assim obtendo mais chaves simétricas e estendendo o seu circuito. É assim que funciona. Aí, como nós vimos, como a Alice, né, como o Onion Proxy não precisa usar a sua chave pública, né, ela permanece em anonimato, e nenhum dos outros nodes, né, intermediários, eles conhecem a Alice, né, conhece o seu Onion Proxy, o anonimato é garantido, né? Os intermediários, nem o destino final, conhece o cliente, e dessa forma que o anonimato é garantido, né? Então, formalmente, né, a Alice ela envia para o Bob a sua metade de FIRAMA, que é encriptada com a chave pública do Bob, né, com a Onion Key do Bob. Agora, o Bob ele devolve para a Alice a sua metade de FIRAMA com a hash da chave simétrica e da sua metade, né? A handshake seria a metade do acordo de FIRAMA, né? Enfim. Bem, vamos entender ainda mais as células de retransmissão. Uma vez que o circuito ele é estabelecido, né? A Alice ela compartilha então uma chave simétrica com cada Onion Router do circuito. Ela pode então começar a enviar os dados, né? Para o seu destino, né? Ela pode enviar as células de retransmissão. Quando um Onion Router recebe essa célula, ele encripta, né, com sua respectiva chave simétrica e repassa para o próximo Onion Router, que faz a mesma coisa até chegar no destino final. Caso haja algum erro nessa conexão, como por exemplo alguma célula esteja corrompida, o circuito é desfeito. Agora nós chegamos na parte dos Hidden Services, né? Vamos explicar como que o Tor, além de garantir anonimato aos seus clientes, ele garante anonimato também aos servidores, né? Bem, para isso nós temos que entender duas coisas, né? Primeiro, o que são Rendezvous Points. Os Rendezvous Points, eles são blocos de construção que servem para localizar esses Hidden Services, né? Esses servidores ocultos, esses servers ocultos dentro da rede Tor. Então, o uso desses Hidden Services, eles permitem que o Bob, né, que você, por exemplo, construa um servidor TCP, como um site, né, sem revelar o seu endereço IP a qualquer um, né? Então, isso garante uma anonimidade não somente aos clientes, mas também a servidores TCP.
E isso pode servir de proteção a ataques do tipo DDoS, né? Enfim. Os objetivos dos Hidden Services, eles são, eu ilustrei três aqui, né? Primeiro, o controle de acesso, né? Os Hidden Services, eles podem controlar, podem filtrar requisições que são feitas a eles, impedindo que haja flood, né? Que haja algum spamming de requisições, né? Algum ataque de DDoS, coisas do tipo. Outra coisa, né? Como eles estão na rede Tor e eles querem prover algum serviço TCP aos demais usuários, eles têm de alguma forma eles têm que manter, né, algum pseudônimo de longo prazo, né, caso algum desses onion routers venha a falhar, né. Então, o Tor ele permite que um website ele seja vinculado a mais de um onion router, né, para que o servidor possa ser migrado a diferentes outros para outros servidores, né, para outros onion routers, para outros circuitos. Além disso, há uma simplicidade no acesso, né? Embora você tenha que instalar algum software especial, né? Como por exemplo o Tor, não é necessário nenhuma configuração adicional para você ter acesso a esse tipo de serviços. Então, como que funciona? A gente vai falar agora dos Introduction Points. Os Introduction Points, eles servem como pontos de contato aos Rendezvous Points, né? Então vamos voltar à nossa ilustração. Funciona assim. Aqui nosso cliente, né, que está passando por esse circuito Tor, né, que nós já vimos. Agora, o último circuito dessa conexão, ele não vai diretamente ao destino, né, ao nosso website que queremos acessar. Ele passa antes por esse servidor Tor chamado Rendezvous Point, né, que é uma palavra em francês para ponto de encontro. Esse Rendezvous Point, ele se comunica com esse servidor chamado Introduction Point, que por sua vez passa por esse circuito Tor, e esse circuito Tor ele passa para o website. Então veja, o circuito Tor ele está presente também nos servidores, né, também nesses websites, né, esses websites ocultos, né, esses websites .onion. E dessa forma que é garantido o anonimato para ambas as partes. Né? Então, continuando. Os Introduction Points eles servem como pontos de contato aos Rendezvous Points. Eles podem fazer isso, né, usando algum sistema de busca de chaves. Né? Eles são localizados através de endereços, né? Esses endereços eles podem ser armazenados em alguma tabela hash, né, de uma distributed hash table, ou, por exemplo, em algum diretório de servidores, né? Em vez de você, por exemplo, depender de uma infraestrutura externa, o próprio Tor ele oferece serviço de pesquisa de diretórios, né, para você encontrar esses hidden services, né, esses servidores ocultos .onion. Então, como que funciona o Rendezvous Points na rede Tor? A Alice, né, o Tor Client, ele escolhe um dos seus onion routers para fazer a função do Rendezvous Point, né, e ela se conecta, e esse Rendezvous Point ele vai se conectar ao Introduction Point do Bob, né, do website do Bob, do seu Hidden Services, informando. Ele vai se conectar na esperança do Bob aceitar essa conexão. Então, uma vez que o Bob aceita essa conexão, eles já podem, ali se consegue acessar o Hidden Service do Bob. Então, esse protocolo, ele evita, por exemplo, problemas relacionados à entrega de arquivos, né, que são impopulares, por exemplo. Então, digamos, se o Bob deseja construir um website que ofereça algum tipo de serviço que venha a ser censurado, né, como por exemplo, sei lá, cursos pirateados, livros pirateados, etc., né, ou ele faça algum serviço que possa ser muito atacado pelo público geral, o Hidden Service do Tor, ele oferece ao Bob uma certa segurança, né, uma vez que o serviço é oculto.
as demais pessoas que não têm esse software, né? Enfim. E é claro, né, que infelizmente esse tipo de coisa abre portas para conteúdos indesejáveis, né, conteúdos ilegais na internet, conteúdos ilegais, né, no Tor. Então, bem, como que funciona? O Bob, ele vai gerar uma chave pública de longo prazo para a identificação do seu serviço, né? Essa chave ela vai ter a função de uma URL, por exemplo. Então, o Bob ele adiciona um introduction point, né? Ele pode ter mais de um, e ele adiciona essa chave pública a algum serviço público de pesquisa, né? Algum diretório público aí, né? Para que o serviço ele possa ser encontrado. Então o Bob ele cria um circuito para cada um desses introduction points e ele espera, né, a requisição de algum cliente, né, para se conectar a ele. Então, se a Alice ela deseja se conectar ao Bob, ela o fará usando o Tor. Ela escolhe um new router como seu rendezvous point. Esse rendezvous point se conecta ao introduction point do Bob. O Bob então aceita essa conexão e eles podem finalmente se conectar. E, bem, assim que funciona, né, a arquitetura da rede Tor, né? A gente explicou como que a rede Tor garante o anonimato aos clientes e também aos servidores, né? E, além disso, tem um detalhe muito importante no circuito Tor dos clientes, né? O primeiro relay, quando você cria um circuito Tor, o primeiro relay da sua conexão ele é chamado Entry Guard, né? E se você observar, o Tor lhe permite fazer isso. Você pode criar um novo circuito, né? Você pode sempre mudar de circuito, né? Mudar de conexão e tal. Se você perceber, o único relay do seu circuito que não vai mudar vai ser o primeiro, vai ser o Entry Guard. E por que isso ocorre? Bem, isso ocorre para lhe proteger de um ataque chamado quebra de anonimato, né? Anonymity Breaking Attack, que ocorre quando um atacante ele tem acesso a esse primeiro servidor, né? Esse primeiro node. E ele consegue, assim, obter informações sobre você, né? Sobre o cliente. E para evitar esse tipo de ataque, o Tor faz com que esse servidor não mude, ele não mude durante 2 a 3 meses, né? Fazendo isso, o Tor consegue lhe proteger desse ataque. Bem, então o vídeo foi esse. Eu espero que tenha ficado claro. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e aguarde os demais vídeos, porque tem muita coisa que eu pretendo trazer no canal.